Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu vi recentemente e me chamou bastante a atenção sobre a importância da flutuação na geração de ideias, no processo de brainstorming. E isso me chamou a atenção num artigo de alguns anos atrás do David Palatanic, falando sobre o ebb and flow of ideation. Ebb and flow, para quem não sabe inglês, é como se fosse a maré alta, a maré baixa no processo de ideias. E ele fez um gráfico maravilhoso disso. E ele é um gráfico, pensem que você está desenhando uma montanha russa. Para o lado de cima do eixo dos Y, nós vamos ter ideias brilhantes. Para o lado de baixo, nós vamos ter ideias absurdas. À medida que você vai andando no brainstorm, você vai alternando entre ideias brilhantes e ideias absurdas. E à medida que você vai andando, você vai atingindo momentos de ideias mais brilhantes intercalado com momentos de ideias mais absurdas, ou seja, como se essa onda fosse andando. E ele fala que isso é que faz com que um processo de geração de ideias brilhantes aconteça. O maior problema que a gente tem quando vai fazer um brainstorm é que a gente adora a ideia brilhante, mas a gente não necessariamente adora a ideia absurda. E o que ele coloca no artigo, e é o que eu achei maravilhoso, é que é impossível você ter uma ideia brilhante se ela não for intercalada com ideias absurdas, porque são as ideias absurdas que fazem com que você estique o seu princípio de criatividade, a criatividade do time, de modo a alcançar o que você está querendo. Então, o que é muito importante a gente perceber nesse processo? É que quando você faz um brainstorming, você tem que buscar uma diversidade no grupo, uma divergência de ideias para que você consiga ter esse fluxo. Se você colocar todo mundo igual fazendo um brainstorming, você vai ter o quê? Nessa ânsia de chegar a só ideias perfeitas, você tem, primeiro, um grupo que não participa porque é o grupo que teme o lado do absurdo. E outro grupo que vai sempre propor ideias tímidas. Então você não faz esse pêndulo. E ele diz isso maravilhosamente no artigo. Ele diz o seguinte: não existiria maré alta se não existisse a maré baixa. Então é essa oscilação que faz com que o brainstorm e a geração de ideia funcione. E é isso que eu achei mais fantástico, porque na maior parte das vezes, toda vez que eu tive fazendo brainstorm sobre novos negócios, alternativas, avaliação de riscos, a maior parte das pessoas se sente muito incomodada com as ideias absurdas. E aí ele até dá um exemplo, ele fala, olha, nós estamos gerando ideia, as 20 primeiras ideias eram ok, aí depois nós tivemos mais 20 ou 30 ideias que eram ruins. Depois nós tivemos mais 10 ideias que eram ótimas. E depois nós tivemos mais 5 ideias que começaram a ficar meio absurdas. Aí no meio dessas 5 ideias apareceu uma ou duas que se tornaram brilhantes. E depois uma que era completamente fora de tudo. E até que surgiram as ideias que realmente iriam mudar o jogo e mudar o nosso conceito. Então é esse fluxo que a gente tem que permitir dentro de um processo de brainstorm, dentro de um processo de ideias. E é isso que faz com que você, por exemplo, num processo de design thinking ou num processo de inovação, você consiga enxergar coisas que estão completamente fora do cenário tradicional. Então pensem sempre nisso quando vocês estiverem fazendo um brainstorm, ou seja, você não pode limitar as regras, limitar essas regras de criatividade, e você também tem que estimular essa loucura e esse absurdo para que você chegue ao momento máximo de criatividade. Então é esse insight que eu queria dar para vocês. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.